Olá, tudo bem? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui dessa vez para gravar, para falar um pouquinho sobre a volta de Jesus e os seus sinais. Aquele dia eu falei com vocês, né? Um tema muito importante que o pessoal estava falando. Dia 23 de setembro a 24, Jesus estaria voltando. E aí? Eu te pergunto. Jesus voltou? Não, porque não está escrito, daquele dia nem hora ninguém sabe. Então, hoje eu não vou gravar ceia, nem o óleo, orar pelo óleo, consagrando, eu só vou trazer essa mensagem específica sobre a volta de Jesus, amém? E eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24. E vamos aprender um pouquinho sobre o sinal da volta de Cristo, sobre a volta de Cristo que ele falou. Mateus 24 diz assim, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Olha os discípulos atentos à volta dele. Ele estava do lado dos discípulos e os discípulos já estavam perguntando: quando que o Senhor vai voltar? Qual será o sinal da sua volta? Vamos ver o que ele disse. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Fala comigo, cuidado, que ninguém nos engane. Por quê? Vai ter muitos falsos profetas mentindo, pessoas pregando coisas falsas, pregando heresias. O povo tem muito costume de dizer assim, Deus está em todo lugar, Deus está em todas as igrejas. Será? Tem pessoas fingindo o nome de Deus aí, enganando, hein? Jesus falou, cuidado que ninguém os engane. Cuidado. Então, muito cuidado com isso. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, como vocês têm visto aí. Muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que é isso, gente? Pessoas já se suicidaram, tiraram sua própria vida, porque tal dia vai acontecer o arrebatamento. Pura ilusão, pura mentira, pura hipocrisia. No vídeo passado eu disse, como está escrito na palavra de Deus, ninguém sabe o dia e a hora. E Jesus está dizendo, cuidado, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, quer dizer, vai vir no nome de Jesus. Não vai ser no nome de Paulo, nem de Pedro, nem de José, nem de Maria, nem da pastora Vanessa, do nome de ninguém. Jesus está te prevenindo. Cuidado para que ninguém te engane. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não é Paulo, nem José, nem Maria, nem ninguém. Cuidado para que ninguém te engane. Cuidado, está escrito. Muito cuidado. Presta atenção no que ele está falando. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O mais poderoso é Jesus Cristo, pois tem pessoas que estão colocando outros deuses aí mais poderoso. Cuidado com essas palavras aí que está sendo pregado por aí. Eu estou ouvindo isso até da boca de criança me perguntando, entendeu? Então, muito cuidado. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. O que está acontecendo agora? Um monte de guerra, e sempre está acontecendo. Já faz tempo que está acontecendo guerras sobre guerras. Então, é um sinal. As guerras são sinal. A peste, a fome, é um sinal da volta de Cristo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
O que está acontecendo? Uma nação se levanta contra outra, um reino contra o outro, um presidente contra o outro, e assim sucessivamente. Tudo está dentro da palavra de Deus, mas não é o fim. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o tanto de gente passando fome? Muitas pessoas passando fome. E o tanto de terremoto, pessoas que morrem aí nos terremotos. Quantos terremotos têm acontecido no mundo? Tudo isso é sinal da volta de Cristo. Tudo isso será o início das dores. Então isso já tem acontecido há muitos anos. Terremoto, guerra, fome, peste, violência. É o início. Então quer dizer, já faz tempo que está acontecendo tudo isso. Então já faz tempo. Versículo 9 de Mateus 24. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quantos cristãos que foram mortos no passado foram mortos por religiosos, no nome de Deus. Quantos cristãos foram mortos e está sendo mortos e perseguidos até hoje? Existem países que não pode pregar a palavra, que é proibido falar Jesus Cristo, é proibido dizer Jesus vai voltar. Então veja só, Jesus está falando aqui quais são os sinais, ele não falou nem o dia nem a hora, porque nem o próprio Jesus não sabe, somente Deus, o Pai, que sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Porém, ele está falando aqui, ó, serão odiados por minha causa. Você leva o nome de Jesus de verdade aqui no seu coração, no seu peito, saiba que você vai ser amado por muitos e vai ser odiado por muitos, dentro da sua casa, na escola, na família, no trabalho. Vários lugares você vai ser odiado. Tem pessoas que me amam demais, de paixão, sem eu fazer nada. E tem pessoas que, mesmo eu fazendo muito por elas, elas me odeiam, não gostam de mim. Por quê? É porque essas pessoas, elas perseguem não a mim, perseguem o nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que não queriam nem que eu tivesse nascido. Sabia? Tem pessoas que não queriam nem que eu tivesse nascido. Então, veja só. E assim é com você também, não é só comigo. Assim é com você também. Você que leva de verdade o nome de Jesus Cristo no seu coração, na sua alma, você fica sabendo que você vai ser odiado na sua casa, na sua família, na escola, no trabalho, e você vai ser amado por muitos também por você levar o nome de Jesus Cristo, porque a unção de Deus, ela atrai pessoas e ela afasta pessoas. Pessoas que vai falar para você, não ore, não precisa das suas orações, não precisa de você. Entendeu? Pessoas que não falam, não precisa de você. E você está ali desejando o bem, amando aquela pessoa, falando bem, falando simplesmente do amor de Jesus e falando, Jesus te ama. Então eu quero te falar isso, que você vai ser amado pela unção de Deus e você vai ser odiado pela unção de Deus. Pessoas que vão conversar por você simplesmente por cortesia, mas você sente no coração, fulano não gosta de mim, eu nunca fiz nada, eu só desejo o bem para essa pessoa. Então quer dizer, está sendo odiado por causa de Jesus Cristo, o Salvador que você leva. Então não fique com raiva dessas pessoas, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra quem? Os principados, as potestades, os poderes malignos. Nós não podemos ficar com raiva. Mas eu quero que você me escuta, que você vai ser odiado por carregar o nome de Jesus Cristo. Faixa de Jesus Cristo, Jesus vai voltar, você pregar a fé, você pregar a libertação, falar que Jesus cura, que Jesus liberta, você vai ser odiado simplesmente por carregar o nome de Jesus. Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Gente, nós estamos agora vivendo um momento, um tempo que as pessoas não querem mais buscar a Deus, não querem mais orar, não querem mais ler a Bíblia. Muitos acreditam que Jesus não vai voltar, não querem mais ir para a igreja porque está tendo muitas apostasias.
Então, ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Quantas maldades, quantas traições já desde os tempos passados e até o presente momento agora está aumentando. O que Jesus falou? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, quer dizer, por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor das pessoas está esfriando. As pessoas não têm respeito mais pelas outras. Nunca se teve tanta falta de respeito na casa de Deus, na presença de Deus, igual agora. Você percebe crianças que não têm mais respeito pela presença do Espírito Santo. As crianças que são puras diante de Deus, você percebe criança que não tem mais aquele princípio. Por quê? Porque não estão aprendendo com os mais velhos, com os adultos. Então nunca se teve tanta falta de respeito com o Espírito Santo aqui na Terra. Isso significa que está se aproximando o fim dos tempos. Isso é sinal do fim dos tempos. As pessoas estão deixando a sua fé, estão deixando o seu primeiro amor. Ah, não vou mais na igreja mais por conta que eu vi o pecado do pastor fulano, disse e disse, por conta do pastor assim, de tal e tal pessoa. Ah, não vou... Não... E você está lendo a Bíblia na sua casa, pelo menos? Você está orando na sua casa? Mas apontar seu dedinho para os outros é muito fácil. Apontar o dedo para um monte de gente, não importa. Jesus falou o seguinte: seja por brigas, por discussões, importa que o evangelho seja pregado. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as traições, não importa a falsidade, não importa o engano, não importa a mentira, não importa a hipocrisia, importa que o nome de Jesus seja levado para que o evangelho se cumpra, para que ele volte o mais rápido possível. Porque ele está às portas, ele está voltando. E também para aquela pessoa que morreu hoje, já foi. Jesus voltou hoje, agora. E quando Jesus volta, na hora, no mesmo momento, o martelo é batido. Aquela pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno. Já é decidido na hora, já está decidido. Entendeu? Ou ela vai ser salva ou não vai ser salva. Não é depois, não. Já está sabendo. O mundo espiritual é na hora. Saiu o corpo da terra, já é na hora. Então, o momento de arrependimento é hoje, o dia do arrependimento é hoje, o dia de voltar para Jesus é hoje, o dia de falar: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida, é agora, não é amanhã não. Volte-se para Jesus hoje. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já batizei, mas agora estou longe, como ovelha desgarrada. Então, aí na sua casa, se ajoelha aí, fala com Deus e volte para o Senhor, porque se ele voltar hoje, ou se você morrer hoje, você já se reconciliou com Jesus. O momento de você arrepender é hoje, é agora. Jesus está te chamando de volta para o aprisco, porque nós não vamos saber o momento que ele vai voltar. Entendeu? Ah, na minha família, a minha mãe foi salva, a minha avó foi salva e foi para o céu, é mesmo? E você não foi ainda não? Não aceitou Jesus? Não aceitei não. Então, o único momento de você querer ver a sua avó um dia no céu, a sua mãe, seu tio, seu pai, é você indo para o mesmo lugar. Se você for para um lugar diferente, nunca mais na sua vida você vai ver esse familiar seu. Nunca mais. Então, preste atenção. Igual a minha mãe. Minha mãe faleceu em abril e foi salva. Foi salva, uma mulher de Deus assim, orando, buscando, que dava gosto de ver como a minha mãe se converteu. Mas ela no passado não queria saber de Deus. Mas para a honra e glória do Senhor foi salva. Então, eu sempre falo para minha família, para meus irmãos, eu sempre falo para eles, ó, a única maneira de vocês ver a minha mãe é indo para o mesmo lugar, é indo para o céu. O momento de arrepender, o momento de aceitar Jesus é agora. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou ver minha mãe no futuro. Entendeu? Vou ver minha mãe no futuro, porque ela foi salva. E a palavra fala o quê? Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Sei lá, você fala assim: ah, eu não aceito Jesus, não creio em Jesus, já está condenado. Então, arrependa. Ah, eu não acreditei a vida toda, mas hoje, através dessa mensagem, eu estou voltando atrás, eu estou tendo uma experiência aqui com Deus aqui na minha casa agora. Jesus me tocou e eu vi que eu estou errada. Aceite Jesus agora. Faça essa oração comigo aí na sua casa.
Fala de todo o seu coração, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu acredito que o Senhor pagou o preço por mim e todos os meus pecados foram cravados naquela cruz. Por isso eu recebo o perdão dos meus pecados. Muito obrigado pela sua graça, que é o favor imerecido. Muito obrigado por ter me perdoado. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço pela minha salvação. Em nome de Jesus, amém e amém. Através dessa oração, fez de coração, se Jesus voltar agora, você vai subir. Só que aí, a salvação, você vai fazer o quê? Perseverar com Cristo, continuar andando com Cristo. Continuar andando com Cristo. E veja bem, versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É o que está acontecendo. Muitas pessoas, uns tendo ódio uns dos outros. Ah, pastor, eu falo com alguém e essa pessoa não quer saber de mim. Tudo bem, você abençoa essa pessoa, deixa ela quietinha no canto dela, porque talvez ela não esteja num momento legal. E talvez ela realmente não goste de você, não vai com a sua cara, é ela com Deus. É ela que tem que se arrepender. O problema é com ela, não é com você. Entendeu? Porque a gente vai ser odiado mesmo pela unção, por levar o nome de Jesus Cristo. Deixa essa pessoa quietinha lá no canto dela e é ela com Deus. Amém? E diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas se levantarão e vai enganar muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, devido ao aumento, aumentou a maldade, aumentou o pecado, o amor das pessoas vão se esfriar. Mas Deus também tem uma palavra de conforto para esse momento aqui, que é agora. Aonde abundou o pecado, muito pecado, superabundou a graça, quer dizer, 4 vezes mais graça, e onda de graça, e onda de graça, e mais favor imerecido, e mais favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus faz por mim. Você não merece, mas Deus faz por você. Amém? Nós não merecíamos nada de Jesus e Ele fez por nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo, está falando assim, aquele que perseverar até o fim será liberto. Liberto da maldição da lei, liberto da escravidão, liberto para vencer, liberto para reinar com Cristo, porque todos os dias estamos em processo de libertação. Todos os dias estamos libertos. Lembra quando eu falei que a minha mãe antes não queria saber de Deus, não era salva, no passado ela bebia, e agora ela é uma mulher de Deus. Agora não, né? Ela foi uma mulher de Deus, converteu de verdade ao Senhor Jesus e foi salva, está nos braços do Pai, para a honra e glória de Deus. Minha mãe amava ler o Salmo 91, ela deixou uma herança para toda a família, ler o Salmo 91, que é um salmo de defesa, um salmo de ataque ao inimigo, quer dizer, de proteção, de bênção, de vitória, amém? Glória a Deus, ela foi, a primeira coisa que ela me ensinou foi ler o Salmo 91, então eu quero te falar isso. Persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, será liberto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha. Então, este evangelho do reino será salvo, e este evangelho do reino será pregado, será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha só, forte, aqui nós estamos no versículo 14, o sinal do fim dos tempos. Qual que será o sinal final aqui, ó? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quer dizer, hoje temos a televisão, o celular, a internet espalhar todo o mundo. O evangelho está sendo pregado. Eu acredito que já chegou nos confins aí, tá chegando. Se não chegou, falta pouco, mas acredito que já chegou, porque todo mundo tem uma internet. É difícil uma pessoa que não tem acesso. O evangelho está sendo pregado. Jesus está sendo pregado, então virá o fim. Então, qual que é o último sinal aqui? O último sinal é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quer dizer, o evangelho
está chegando aí aos confins. Eu acredito que já chegou a todas as pessoas, porque as pessoas estão bem conscientes da volta de Jesus. E eu acredito que qualquer momento a trombeta vai tocar, qualquer momento Deus vai enviar o sinal para Jesus falar, é agora. Então, você que não está aí levando sua vida e de qualquer maneira não quer aceitar Jesus, aceite Jesus. Volte para os braços de Deus. O momento do arrependimento é hoje, você arrepender, porque aceitar Jesus de verdade, eu acredito que ele muda, vai mudando a pessoa. Ela vai se entregando. Então, o momento é hoje de você se arrepender. Arrepender. E outra coisa, não precisa de ninguém ficar falando o seu pecado, você sabe das coisas. Então, você precisa se arrepender de verdade, de coração. Porque se Jesus voltar hoje para você, você sobe. Mas se você endurecer o seu coração e não querer Jesus, vai ficar, vai. Entendeu? Aí, infelizmente, vai ir para o inferno. E eu sei que não é isso que você quer para a sua vida. Você precisa arrepender. Jesus está chamando para o arrependimento. Jesus está chamando para o arrependimento. E o dia da salvação é hoje. O dia da libertação, da mudança de vida é hoje. Coloca a mão no seu coração. Eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Já fiz aí a oração de confissão de fé de você aceitar Jesus, amém? Você pode ouvir essa mensagem, compartilhar com aquele familiar seu que não aceitou ainda. E eu vou orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. E você ouve essa palavra até o fim. Pai amado, Pai querido, eu oro por essa pessoa agora, em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro por essa pessoa, por essa casa, por essa família agora. Que essa pessoa seja tocada, meu Deus, por essa palavra, que ela venha aceitar Jesus, o momento do arrependimento, o momento do perdão dos pecados é agora. O Senhor pagou um preço, sendo nós pecadores, e eu sei que Deus é justo e faz o pecador justo, e o Senhor está visitando essa pessoa agora, transformando a vida dela, liberta essa pessoa, meu Pai, que essa pessoa seja livre para reinar, seja livre da maldição, liberta esse familiar agora, meu Pai, do vício, meu Pai, do pecado, transforma, cura, liberta, meu Pai, que haja um mover, meu Deus. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, mas o Senhor pode transformar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer essa pessoa se arrepender agora sozinho e mudar de vida, porque o Senhor está visitando essa casa, essa família, tocando nesse coração. Visita agora, meu Pai, que haja arrependimento, que haja luz, que haja mudança de vida, meu Pai, nessa pessoa, nessa casa, nessa família, que a salvação possa chegar hoje, meu Pai. E essa pessoa voltar o coração para o Senhor, meu Pai, que é o único e suficiente Salvador, meu Pai. Em nome de Jesus, que não há outro Deus além de ti, somente o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus salva, somente Jesus salva. Repita comigo, somente Jesus salva, somente Jesus salva, somente Jesus salva, somente Jesus salva, somente Jesus salva. Somente a passagem é Jesus Cristo, a passagem, a porta é Jesus Cristo. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Você entendeu o meu recado? A porta é Jesus. Você entendeu que a porta é Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Gratidão e gratidão e gratidão. Ó, beijo, beijo, beijo. Deus abençoe a todos vocês, a todos os países que nos escutam. Amém? Gratidão e gratidão e gratidão. Você é uma bênção de Deus. Nasceu para reinar. Fica na paz do Senhor Jesus.